Olá a todos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui 3 leituras, elas são um bocadinho extensivas, mas eu vou tentar não me estender na minha interpretação delas. Portanto, a primeira diz o seguinte: Irmãos, no que diz respeito aos dons espirituais, não quero que andem na ignorância. Sabem que quando eram pagões, eram levados a adorar falsos deuses que não falam. Ficam por isso a saber que ninguém inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, pode dizer Jesus é maldito. E do mesmo modo, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Os dons são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Há funções diferentes, mas o Senhor é o mesmo. Há trabalhos diferentes, mas o mesmo Deus, mas é o mesmo. Deus que dá a todos a força para agirem. O Espírito Santo manifesta-se em cada um para o bem comum. A um é concedido o dom de falar com sabedoria, a outro o de falar com conhecimento, e tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e mesmo Espírito que concede a cada um que concede a fé e a outro o poder de curar. Um dia dá o poder de fazer milagres, a outro de declarar a palavra de Deus, a outro de perceber quando fala o Espírito de Deus. A um dá o poder de falar em línguas desconhecidas e a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto e que distribui dons a cada um conforme lhe parece. Peço desculpa pela má leitura. Quando eu digo má leitura é pelos enganos que tive durante a leitura. Vamos passar à segunda leitura, que diz: formando-nos todos um só corpo. Assim como o corpo é um só e tem muitas partes, e todas elas, apesar de muitas, formam um só corpo, assim acontece também com Cristo. Todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo, e todos recebemos o mesmo Espírito. Realmente, o corpo não tem só uma parte, mas muitas. Se o pé disser, uma vez que não sou a mão, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. E se o ouvido disser, uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, não é por isso que deixa de fazer parte dele. Se todo o corpo fosse somente olhos, como é que poderia ouvir? Se fosse apenas ouvidos, como é que podia sentir cheiro? Ora, a verdade é que Deus colocou todas as partes do corpo, cada um no seu lugar, cada um num lugar que lhe pareceu melhor. Se todo o corpo fosse apenas uma parte, onde estaria o corpo? Ora, o corpo tem muitas partes, mas é um só. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso da vossa ajuda. Pelo contrário, o que parece mais fraco no corpo é, por vezes, o mais preciso. No corpo, as partes que nos parecem menos dignas são as partes que rodeamos de maiores cuidados. As que parecem mais vergonhosas são as que tratamos com mais respeito, pois as outras já não precisam tanto disso. Mas Deus dispôs o corpo humano de tal maneira que as partes mais humildes são as que rodeamos de maiores cuidados. Isto foi para não haver divisão entre elas, mas sim para que cada parte se preocupe tanto com as suas tanto como outras consigo mesma. Se uma sofre, todas sofrem com ela. Se outra é elogiada, todas se alegram com isso.
Todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Deus deu a cada um o seu próprio lugar na Igreja. Primeiro os apóstolos, em seguida os profetas e depois os que ensinam. Seguem-se os que têm poder para fazer milagres, de curar e dar assistência aos que precisam, de governar e de falar línguas desconhecidas. Será que todos podem ser apóstolos, profetas ou professores? Será que todos podem fazer milagres? O poder de curar é porventura dado a todos? Todos poderão falar em línguas desconhecidas? Todos poderão interpretá-las? Claro que não. Por consequente, procurem os dons mais importantes. É o caminho, e o caminho melhor é aquele que agora vos mostrar. É aquele que agora vos vou mostrar. E por isso é que eu preciso de ler as 3 leituras, apesar de serem bem extensas, porque a terceira leitura é uma continuação da leitura que acabámos de fazer. E diz o seguinte: o mais importante é o amor. Se eu for capaz de falar todas as línguas dos homens e os anjos não tiver amor, as minhas palavras são como baladas de um sino ou um barulho de um colchão, de um chocalho. Se eu tiver o dom de declarar a palavra de Deus, de conhecer os seus mistérios ou souber tudo, e se eu tiver uma fé capaz de transportar montanhas e não tiver amor, não vale nada. Ainda que eu dê em esmola tudo o que é meu, se me deixar queimar vivo e não tiver amor, de nada me serve. O amor é paciente e prestável. Não é invejoso, não se envaidece nem é orgulhoso. O amor não tem maus modos, nem é egoísta. Não se irrita nem pensa mal. O amor não se alegra com a injustiça causada a alguém, mas alegra-se com a verdade. O amor suporta tudo, acredita sempre, espera sempre e sofre com paciência. O amor é eterno, as profecias desaparecem, as línguas acabam-se e o conhecimento passa, pois tanto as nossas profecias como o nosso conhecimento são imperfeitos. Quando chegar aquilo que é perfeito, tudo o que é imperfeito desaparece. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Depois tornei-me adulto e deixei do modo de ser criança. Agora vemos as coisas como num espelho e de maneira confusa. Mas naquele dia vemo-las frente a frente. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas naquele dia vou conhecer como Deus me conhece a mim. Agora existem 3 coisas: fé, esperança e amor. Mas o mais importante é o amor. Bem, vou aqui falar um bocadinho da primeira leitura, depois vou falar também um bocadinho das outras leituras, tentar não me estender muito. Portanto, aqui sobre os dons espirituais, já sabemos que cada vez mais se torna público graças ao YouTube, se bem que há muitas pessoas que continuam a mentir e a fazer-se passar por profeta quando não são profetas, fazer-se passar por healers espirituais, curandeiros espirituais quando não o são, e ainda passar por a ideia de que conseguem falar com o ramo espiritual quando na verdade não o conseguem. No entanto, tem sim muita gente que consegue falar com o Espírito Santo, falar com o próprio Deus, falar com pessoas que já passaram na história, com anjos e tudo mais. E tem sim pessoas que conseguem curar espiritualmente alguém, principalmente quando elas entram em modo depressivo espiritual, que é quando temos a energia muito afetada
pelas coisas externas. Existem sim pessoas que com apenas algumas palavras e alguma paciência conseguem então fazer a pessoa sentir-se muito melhor e com mais energia do que antes de começar a terapia. Muitas pessoas chamam estas pessoas de... está-me a falhar o nome, mas na ciência temos os psicólogos, não é? E estas pessoas são conhecidas como os psicólogos espirituais. Agora está-me a falhar o nome específico que é dado a este tipo de pessoas. No entanto, tal como diz aqui, todos temos trabalhos diferentes. O Espírito manifesta-se em cada um para o bem comum. Ou seja, cada um de nós recebe um dom espiritual e temos que aprender a saber qual é e a saber usá-lo. E quando se fala em dom espiritual não se está a falar em pessoas que fazem levitação, tão verdade que até uma coisa caiu no chão, e não fui eu, foi a minha gata que empurrou, e quando uma coisa cai no chão significa que se está a dizer uma verdade. Não estou a falar em coisas super transcendentais que ultrapassam as leis da física e da metafísica, mas sim leis como, por exemplo, muitas pessoas são diagnosticadas com transtornos esquizoafetivos ou esquizofrenia e coisas do género. No entanto, a verdade é que elas têm estes dons de conseguir falar com pessoas que já estiveram na Terra e que passaram pela Terra e que continuam com acesso à Terra porque Deus o permite. E aí são as pessoas que conseguem falar com o Espírito de Deus. Pronto, isto sobre a primeira passagem. Sobre a segunda passagem, aqui está algo que eu já disse a uns irmãos da... Está-me a falhar o nome do grupo, mas é aquela religião que geralmente andam não, em grupos de dois, e já falei uma vez numa conversa com eles em que nós todos somos Cristo. Não estou a dizer que somos o Cristo físico, que nós somos Jesus Cristo. Jesus Cristo foi uma pessoa. A palavra Cristo é a comunhão que nós temos com Jesus. Tanto que fala... onde é que está? Peço desculpa, estou a tentar ler rápido. Aqui. Jesus é o Senhor. Não, Jesus não é Deus, mas Jesus é Filho de Deus e veio à Terra para nos ajudar a conhecer Cristo. E nós todos formamos um único corpo. E esse único corpo, muitas pessoas chamam-lhe a única consciência, está sempre em conflito umas com as outras. Nós somos como pequenos organismos, pequenas células de um corpo muito maior que o nosso, e todos juntos formamos um corpo que pertence ao corpo de Deus. E somos todos necessários. Riscas, para. Somos todos necessários. Até mesmo, eu não estou a dizer que a maldade deve acontecer e tem que acontecer, porque o nosso trabalho como corpo único é convencer as pessoas que são más a se tornarem pessoas melhores e melhores versões delas próprias e deixarem de fazer mal uns aos outros, porque nós todos... Existem muitas pessoas que se automutilam, no entanto nós todos temos que respeitar cada parte do nosso corpo. Eu pessoalmente não respeitei o meu corpo e fiz uma transição de género. No entanto, eu respeito o meu corpo e respeito os outros que estão à minha volta, mas
até chegar a este momento em que estou hoje, eu já passei por uma depressão, e essa depressão quase que me levou a um suicídio, e efetivamente por ter pensado e ponderado e refletido, e principalmente depois de ter ido esta passagem de todas as partes do nosso corpo são necessárias, fez-me lembrar que eu própria já me arrependi da transição que fiz, não porque não a quero, porque é uma coisa que eu sempre quis desde criança. No entanto, é algo que efetivamente vai contra a anatomia humana e vai contra a nossa essência e o respeito que temos por nós. É verdade que também temos que nos respeitar, e se temos um sentimento muito forte, temos que agir para com esse sentimento. No entanto, temos que evitar sempre fazer automutilações, e quando eu digo automutilações é pessoas que cortam pulsos, que tomam medicamentos para ficarem, não é doentes, mas que quase que morrerem, e em estado grave e crítico e tudo mais. E temos que fazer o mesmo uns para os outros. Se virmos alguém em sofrimento, temos que chegar lá e tentar dar uma ajuda de certa forma para essa pessoa deixar de ter a depressão, deixar de se automutilar, começar a respeitar até o mais pequeno inseto. Eu, por exemplo, todos os dias digo à minha mãe cuidado com as formigas, porque aqui na minha zona há muita formiga no chão, e eu sempre passo ao pé das formigas e digo sempre à minha mãe, quando está comigo, cuidado com as formigas, porque até elas são um grupo que se respeita entre si, e todas percebem que fazem parte de uma união e de um único corpo, porque elas constroem todas em conjunto os seus ninhos, alimentam a rainha, e a rainha fornece novos irmãos, e é um ecossistema que permite que nasçam novas rainhas, novas famílias daquela família, e no entanto trabalham todas entre si, que eu já vi grupos de formigas misturados, em que tinham duas colmeias e parecia que usavam as mesmas linhas, os mesmos percursos para ir buscar comida. Indo aqui à terceira leitura, o mais importante é o amor. Eu no meu livro eu falo um bocadinho disto, em que falo que eu tenho 3 caminhos. Quando falei dos 3 caminhos, referi-me aqui à minha linha da vida, que são 3 linhas, se bem que a linha do meio é muito difícil de perceber numa câmara, só mesmo ao olho, com o olho físico é que dá para ver, e foi daí que eu tive a ideia dos 3 caminhos e falei dos 3 caminhos no meu livro. No entanto, eu falo que é um livro, no meu livro, que um dos caminhos é o caminho do amor, que é o caminho que vai unificar todos os outros caminhos e que vai garantir que eu possa ter os 3, o resultado dos 3 caminhos, mesmo não seguindo os outros 2. Ou seja, seguindo só o amor, consigo encontrar a família, consigo encontrar os amigos, consigo encontrar a paz de espírito e a paz emocional. E efetivamente é um pouco o que falam aqui, de que nós temos a fé, a esperança e o amor, e o mais importante de todos é o amor, porque nós podemos não ter fé e ter muito amor. Podemos não ter esperança, mas ter muito amor. Agora, se nós não tivermos nenhum destes 3, somos mandados do diabo e não mandados de Deus. E quando eu digo mandados do diabo, não estou a dizer que somos filhos do diabo, mas que estamos a caminhar para os ensinamentos que Ele quer para nós, nomeadamente procurar apenas fortuna, procurar apenas sucesso. E quando eu falo sucesso, não é ter uma boa carreira, falo mesmo tentar ser o melhor da sua carreira, tentar esmagar os outros. Nós não estamos aqui para fazer uma competição, nós estamos aqui para caminhar todos em grupo para uma meta comum, e não para
assassinar física e mentalmente uns aos outros. Nós não estamos aqui para fazer as pessoas desistir dos seus sonhos. Pelo contrário, nós estamos aqui para as convencer a seguir os seus sonhos e para ajudá-las a conseguir obter os seus sonhos. E nós só conseguimos fazer isso se amarmos essa pessoa. Nós só conseguimos fazer isso se tivermos esperança que essa pessoa vai conseguir obter os seus resultados. E também só conseguimos isso se tivermos fé que Deus está cá para ajudá-la, assim como nós estamos para ajudá-la. E então, se nós tivermos os três, é perfeito. Mas basta só termos o amor, que já estamos num bom caminho para respeitar o irmão e respeitar este grande corpo que todos formamos. E quando eu digo todos, estou mesmo a falar mesmo de tudo e todos. Até o computador que tem a fotografia que eu tirei durante a tarde faz parte do corpo de Cristo. Ou, neste caso, todos juntos constituem o corpo de Cristo e cada um por si é uma parte dele. Pronto. Isto é tudo o que tenho para dizer por hoje. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.